Te damos graças pela vida do pastor Daniel, nos abençoando aqui, Deus, com mensagens gloriosas vindas da parte do Senhor. Por favor, ó Deus, usa o teu servo mais uma vez e nos dê ouvidos atentos para ouvirmos juntos a voz do amado da nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Podem se assentar, por favor. Nosso texto está lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Lucas. O texto anterior também foi de Lucas. Eu preguei 2 textos no Antigo, 2 textos no Novo. Esse é o último texto que será exposto por mim nessa conferência que no ano passado foi tão significativa para a minha vida. Estavam acontecendo tantas coisas naquele momento e Deus me fortaleceu, Deus me carregou naqueles dias, me deu um novo ânimo e não foi diferente nesse tempo também. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Aliás, todas as vezes que venho é maravilhoso. Muito obrigado. Eu me sinto muito em casa aqui. Deus seja louvado. Lucas 10, do 25 ao 37. Texto bastante conhecido. Acharam? Ok? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Voltando-se para o intérprete da lei, Jesus perguntou: Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele.
Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós louvamos o seu nome e pedimos a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, para que por meio do texto sejamos impactados mais uma vez a cumprirmos o ID do Senhor. O Senhor falou conosco em todas as ministrações. O Senhor tem se revelado o Deus do avivamento e o Deus das missões. Nós não podemos ficar fora disso. Então pedimos ao Senhor que por meio do seu Espírito, o Senhor venha nos despertar e esse despertamento dure até a sua volta ou até o dia do nosso recolhimento. Usa-me mais uma vez, Senhor. É o que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta a vocês antes do início. E essa pergunta tem dois tempos. O primeiro tempo. Você se lembra, não nos últimos anos, mas 10 anos atrás, você é capaz de se lembrar de algum brasileiro que estava deixando o país para morar fora do país? Não agora, não agora, tá? Não agora. Mas há 10 anos atrás, você chegou a conhecer alguém que estava indo embora? Se sim, erga o braço, quantas pessoas? 10 anos atrás, não 2026, 2016 para trás. Agora eu pergunto para você, hoje, você conhece algum brasileiro que foi embora? Erga o braço, por favor. Todos nós estamos experimentando e vivenciando talvez um dos maiores ciclos migratórios da história do nosso país. Entre 2020 e 2022, mais de 1,5 milhão de brasileiros foram embora. Nós estamos falando do período pandêmico. Os números naquele período eram de aproximadamente 5 milhões de brasileiros vivendo no exterior. E o mais importante não são os números, mas o perfil de quem está indo embora. Não são os pobres que estão indo embora. São majoritariamente adultos entre 25 e 40 anos, no auge da vida produtiva, homens e mulheres com algum nível de formação, muitos de classe média, profissionais liberais, autônomos, famílias inteiras, principalmente evangélicos e conservadores. Pessoas que decidiram recomeçar e que ainda tinham alguma capacidade de escolha e por isso escolheram sair. Mas os números não pararam em 2022. O fluxo só tem aumentado. Hoje, nos Estados Unidos, são 2 milhões de brasileiros morando lá. Portugal tem alguma coisa perto de 300 mil brasileiros. Nos últimos 2 anos, acredita-se que 190 mil brasileiros foram embora para Portugal. O Paraguai recebeu 400 mil brasileiros. O Reino Unido recebeu 200 mil brasileiros. Espanha gira em torno de 150 mil brasileiros. Canadá, Itália e tantos outros países. Os números atuais chegam perto de 10 milhões de brasileiros vivendo fora do país. E há um outro número que é de encher os nossos olhos. Da mesma forma que o movimento migratório cresce, o movimento missionário cresce com a mesma força. Segundo a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a AMTB, o Brasil já conta com 22 mil missionários transculturais atuando fora do país. Mas saíram dados agora, no final do ano, do movimento de Lausanne,
que apontam um número de mais de 40 mil brasileiros envolvidos na missão global. Se esses números se confirmarem de Lausanne, nós somos o segundo maior país enviador de missionários no mundo. Se esses números se confirmarem agora nos próximos estudos, que sairão até o final do mês, nós somos a segunda maior potência missionária que existe no nosso planeta. Então nós temos aqui dois movimentos. 10 milhões de brasileiros tentando reconstruir a vida em vários lugares do mundo e milhares de brasileiros, pelo menos 40 mil brasileiros, decididos a entregar a sua vida a um povo que não é o deles. Quando nós olhamos para esses dados, interpretando eles de forma sociológica, parece que isso é meramente um acontecimento político-econômico, mas não é. Nós devemos olhar para esses dados de forma espiritual. Nós devemos nos perguntar por que os brasileiros estão indo embora e por que os brasileiros estão saindo aos montes em missão. E eu acredito que a melhor forma de responder a essa história é por meio da história que acabamos de ler. Essa história que nós acabamos de ler não é a história de quem está indo, mas é a história de quem foi encontrado no caminho e depois do encontro é chamado a ir. É exatamente essa cena que Jesus nos apresenta no sermão do bom samaritano. Um homem descendo de Jerusalém para Jericó, um caminho perigoso, um corpo ferido à beira da estrada, um herói improvável, e a história termina com Jesus dizendo: vai e faça igual. Bom, o tema da minha última ministração nesse congresso é o DNA brasileiro e as nações. E eu quero apresentar esse DNA brasileiro e as nações por meio do texto de Lucas, capítulo de número 10. Mas antes de nós entrarmos na parábola, é necessário entender o que está acontecendo no todo da história. Versículo de número 1 do capítulo de número 10 vai retratar a missão dos 70. Acompanha comigo na sua Bíblia. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde eles estavam para ir. Bom, esses 70 foram e regressaram de uma forma exuberante. Eles regressaram felizes, eles regressaram regozijando. Olha comigo o versículo de número 17 e o versículo de número 20. Então, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus pega 70 judeus, separa de dois em dois, envia esses judeus para pregar o evangelho, e eles voltam garbosos, né? Eles voltam orgulhosos. Senhor, Senhor, você não tem ideia. O demônio aparecia, a gente dava de pau em cima deles. A gente expulsou todo tipo de demônio e eles se submeteram ao teu nome. Foi espetacular a viagem. Jesus não espera nem eles terminarem. Jesus dá uma dura. Eu lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Contudo, isso não é o motivo da vossa alegria. Jesus está dizendo: como vocês são todos? Vocês estão felizes pela periferia do evangelho, pelas bordas do evangelho, não pelo centro. Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha a conversa que Jesus está tendo. Vocês estão alegres porque vocês têm poder? Bom, o poder é meu, tá? Não é de vocês. Eu estou dando poder. Mas vocês têm uma coisa que é superior ao poder. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês são salvos.
Vocês são o povo eleito do Senhor. A eleita do Senhor se manifesta nesses 70. E aí Jesus vai terminar a lição mostrando que aqueles 70 não eram especiais como eles estavam se achando, mas sim que aqueles 70 eram os pequeninos do Senhor. Olha comigo o versículo de número 21 e 24. Naquela hora, exultou Jesus do Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Jesus está dizendo: vocês não são os mais importantes, vocês estão em missão em meu nome, vocês não podem voltar da missão alegres pelos resultados com os demônios, porque a maior alegria que vocês têm que ter é a salvação, e se alegrem, porque isso foi dado aos humildes, isso foi dado aos pequeninos, isso foi dado a homens que não têm nem eira nem beira, homens como eu e você. Só que surge na cena um intérprete da lei que provavelmente estava ouvindo toda a história. E esse intérprete da lei vai interromper. Ele aparece no meio da história, interrompendo o diálogo de Jesus. E é aqui que a nossa parábola começa a se descortinar. Começa o nosso texto no versículo de número 25, com o intérprete da lei se levantando com um único intuito. Olha comigo o texto. Pôr Jesus à prova. Será que é isso de humilde mesmo? Será que é dessa forma? Será que esse mestre é mestre mesmo? Vamos colocar ele contra a parede. E a pergunta do intérprete da lei é genial, ao mesmo tempo completamente falsa. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, a gente às vezes não tem ideia dessa pergunta aqui. Vamos tentar traduzir ela numa linguagem mais popular. Meus irmãos que aqui me ouvem, o que eu faço para me tornar herdeiro legítimo do Silvio Santos? O que eu tenho que fazer, eu, Daniel Alessandro Alves Basso, para me tornar herdeiro legítimo do Silvio Santos? Tem algo que eu possa fazer? Não. Como é que eu herdo a vida eterna? Como é que eu me torno herdeiro de algo? Eu só consigo me tornar herdeiro de algo se eu tiver nascido desse algo. Não tem como eu conquistar essa herança. Não tem como eu adquiri-la. Ela precisa ser me entregue. Eu sou herdeiro do meu pai e da minha mãe, porque nasci deles. Qual foi o ato de escolha? Qual foi a minha operação nessa história? Nenhuma. Eu não tive participação nenhuma. Eu sou o sujeito passivo da história. Mas ele pergunta e Jesus topa o confronto. Jesus não só topa o confronto, mas dobra a aposta. Ele fala: ora, me responde você. Você não é um intérprete da lei? Você não conhece das coisas? Você não é um escriba? Você não é um homem do livro? Você não é um teólogo? Responda, teólogo. Eu estou interessado na sua resposta. Eu até dou a minha, mas antes eu quero a sua. Alguém já disse em algum lugar a bobagem de que só um tolo responde uma pergunta com outra. Meus irmãos, Jesus está respondendo uma pergunta com outra. Não ousem repetir algumas palavras que são estúpidas no seu nascedouro. Ora, quando alguém quer nos pegar, a melhor forma é responder a sua pergunta com outra. Jesus está jogando o jogo aqui. E o intérprete da lei é sagaz, ele não desiste. Ele é teimoso, tinhoso. Ele vai olhar para o Senhor Jesus e vai dizer: ora, isso é fácil. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E, antes que eu me esqueça, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O intérprete da lei, ele tem enchido até o peito, assim, e olhado para o Senhor e falado: olá, e agora? Sai dessa. E por que ele está falando sai dessa?
Porque o único profeta que juntou esses dois textos foi o Senhor Jesus. Nunca ninguém tinha juntado esses dois textos. Um é de Deuteronômio, o outro é de Levítico. Jesus junta esses dois textos em Mateus, Jesus junta esses dois textos em Marcos. É provável que o intérprete da lei já estava na surdina. E ele responde a Jesus com as palavras de Jesus. Ora, como é que eu respondo? Com as tuas palavras, sabichão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus sabe que o intérprete da lei está sendo desonesto na sua argumentação aqui. Ele está tentando pegar Jesus em alguma falha. E Jesus, reconhecendo a verdade, não o intérprete como verdadeiro, diz a ele: ótimo, faça isso então. Cumpra a lei perfeitamente. Se você for perfeito, você herda a vida eterna. Cumpra a lei perfeitamente. Seja perfeito, que você alcance essa sua herança. Você não está perguntando como é que você se torna herdeiro? Você não está perguntando o que você pode fazer? Seja perfeito, que você recebe a vida eterna. Aqui o intérprete da lei toma um tostão, né? Ele toma uma paulistinha aqui, né? Aquela que pega na coxa assim e dobra ele. Por quê? Porque para o intérprete da lei, a primeira parte era fácil. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso era fácil para a mentalidade de um judeu daquela época. Eles entendiam que eles faziam isso perfeitamente. Olha que loucura. Para nós é mais fácil amar o próximo. Como é que eu vou amar a Deus de todo o meu coração, com tanto de coisa que está dentro do meu coração, com tanto de amores que eu tenho na vida? Eu não consigo de forma alguma. Mas o intérprete da lei presumia conseguir. O problema era como amar o próximo. Judeu só ama judeu. Não há mistura de raças, não há miscigenação. A etnia permanece. Não há nenhum tipo de mistura. E então, revelando o seu ponto fraco, o intérprete da lei, querendo justiça própria, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Porque, segundo a lei de Moisés, o próximo mais próximo era o israelita. Depois haviam próximos não tão próximos, que era o estrangeiro, que era o gentil. Então ele quer aqui, talvez que Jesus diga para ele: ame os seus patrícios, Abraão, Isaque, Jacó e sua descendência, e você herdará a vida eterna. Jesus vai inverter a lógica e vai contar essa parábola tão maravilhosa e que tantas vezes a gente ouviu. Começa a parábola. Jesus prosseguiu dizendo, então percebam, a parábola é a resposta ao intérprete da lei que quer saber como que ele herda a vida eterna. Como é que ele conquista a salvação. Jesus vai responder. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Bom, essa é uma parábola, mas que muito bem poderia ter acontecido, porque aquele era um caminho comercial conhecido. Você subia até Jerusalém, vendia os seus produtos e voltava para Jericó. Jerusalém é o grande centro comercial da época. Nesses 30 quilômetros, mais ou menos, que separam uma cidade a outra, o caminho era tortuoso e era muito comum cair nas mãos de salteadores, que espreitavam os comerciantes quando eles subiam e aguardavam a sua descida, porque eles voltavam cheios de dinheiro e sem nenhuma mercadoria. Então, isso aqui era muito comum, poderia ter acontecido naturalmente naqueles dias e provavelmente aconteceu milhares de vezes. Conta o texto que roubaram tudo do homem. Tudo. Roubaram as roupas, roubaram o dinheiro, roubaram todos os itens, deixaram o homem semi-nu e deixaram o homem semi-morto. Causaram tantos ferimentos que o homem se tornou numa espécie de desconhecido. Não dava para saber quem ele era. Ele está sem roupa,
ele está sem sotaque, ele está sem utensílios, ele está sem imagem, ele está sem forma, ele não possui nenhuma capacidade de identificação. Isso aqui é extremamente importante no texto, porque se houvesse algum traço de um soldado romano, ora, salvar um soldado romano ia trazer um benefício danado para o Salvador. Se ele fosse um judeu, salvar um patrício também daria uma recompensa. Se ele fosse um sacerdote, então. E se ele fosse um grego, um comerciante grego, alguém poderosíssimo? Percebe que o fato do texto deixar o semi-morto, o moribundo, sem nada, faz com que ele seja muito mais difícil de ser salvo. Não tem nenhum atrativo no homem caído. Não é um romano, não sabemos se ele é um grego, não sabemos se ele é um judeu, não sabemos nada. Só sabemos que ele está lá, deixado à beira do caminho para perecer. Aí então Jesus vai colocar dois personagens na cena. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de lado. Quando a gente olha para esses textos, a gente está vendo, a religião não é capaz de salvar o homem, porque a religião não está interessado nos caídos e perdidos do caminho. Eu até concordo com essa fala, mas eu preciso dar uma passada de pano nesses dois sujeitos aqui. E por que eu preciso dar uma passada de pano neles? Ora, meus irmãos, porque tanto o sacerdote quanto o levita trabalhavam por turno. Como é que funcionava um turno de um sacerdote? Ele entrava hoje e só saía daqui uma semana. Depois de uma semana, ele voltava para casa e ficava com uma semana em casa. Só que se ele tocasse num morto na beira do caminho, o que a lei diria? Que ele estava impuro. E o que ele teria que fazer? Voltar a Jerusalém. Uma semana de purificação. Ora, uma semana de purificação, acabou minha folga, eu volto para o trabalho na próxima semana. Uma semana de trabalho e uma semana de folga. Na folga ele encontra o semi-morto, porque ele está voltando de Jerusalém para Jericó. Ele trabalha em Jerusalém, ele é sacerdote. Em Jericó não tem templo. Ele está voltando para casa. Ele encontra o semi-morto, se ele põe a mão no semi-morto, toca ele trabalhar mais uma semana, 3 semanas sem voltar para casa. Meus irmãos, quem faria isso? Alguém aqui trabalha por turno? Ótimo. Vai ficar a semana lá. E na segunda-feira de voltar para casa, se você tocar em alguém, toca ficar mais 2 semanas para ver a sua mulher, para ver seus filhos, para ver sua casa, seu cachorro, suas coisas. Meus irmãos, nem ele parou, nem eu pararia, nem você e nem ninguém. Ah, vai saber? Não sei quem é. Não fui eu que bati nele. Eu não roubei nada. Ele que morra. O problema é dele. Tanto o sacerdote quanto o levita estão interessados na sua agenda. E eu e você estamos interessados na nossa agenda. A gente às vezes desce a madeira neles. Mas tem quantas e quantas vezes que a gente não abre nem o vidro. E não abre. Bate alguém e a gente não abre. A gente atravessa a calçada. Por quê? Nós temos a nossa agenda. Eu vou pôr a mão, vou me sujar, vai saber, vai que ele quer usar crack. É essa conversa que a gente faz. Então não quero saber não, deixa pra lá. Pula, outro vem e cuida dele. A religião não é capaz de salvar ninguém, é verdade. Mas a religião não é capaz de salvar ninguém porque ela tem agenda própria. E muitas vezes eu e você temos uma agenda própria que nos impede de fazer aquilo que é o certo. Só que Jesus vai colocar na cena um herói improvável. Ele vai colocar na cena certo samaritano. E por que é um herói improvável? Ora, meus irmãos, o samaritano é o mestiço do mestiço do mestiço do mestiço. Quando o reinado se separa, Reino do Sul e Reino do Norte, constrói-se uma nova capital. Não é mais Jerusalém, a capital do Reino do Norte, é Samaria. Constrói-se um outro tipo de adoração, outros tipos de sacerdote. E no ano 722 a.C., quando a Samaria é devastada, o modelo de ocupação era engenhoso e impedia
qualquer tipo de insurgência ou de revolução. Como é que funcionava a ocupação persa? Era muito simples. Pega todos os homens, salpica os homens no império inteiro, pega escravos de todos os lugares e coloca eles dentro da terra para casar com as mulheres israelitas. Foi isso que aconteceu. E é por isso que um judeu não se dava com um samaritano. Porque o samaritano era a mestiçagem da mestiçagem da mestiçagem da mestiçagem. E o judeu era puro, da gema. O judeu era puro, era a tribo de Judá. As 10 tribos haviam sido destruídas pela desobediência. Não havia mais puro naquele lugar. E Jesus vai colocar o herói impuro na cena. Jesus vai colocar o mestiço. Jesus vai colocar aquele que não era tratado como alguém digno. Certo samaritano que seguia o seu caminho, provavelmente de Jericó para Jerusalém, para fazer comércio, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. O samaritano não passa de longe, ele passa perto e ele se compadece. E aqui nós temos a primeira lição. Eu e você nunca nos compadeceremos de nenhum país daqueles se nós não começarmos a olhar e passar perto desses países. E como é que a gente passa perto de um país a 10.000 quilômetros de distância? Orando pelo povo, visitando aquele povo na internet, estudando aquele povo, colocando aquelas pessoas ou aqueles missionários em oração, a gente começa a olhar esse povo de perto. A gente começa a passar perto. O samaritano passou perto, viu aquele homem, se compadeceu dele. E o compadecimento do samaritano não foi apenas discurso. Diz o texto que ele pensou-lhe os ferimentos. E é por isso que eu acredito que o samaritano estava carregado. Porque ele estava com óleo, com vinho, ele estava cheio de especiarias. Ele vai limpar os ferimentos. Ele vai aplicar óleo e vinho. E aqui a cena, ela é horrorosa. Você já deve ter visto alguém na rua, alguém machucado, alguém desprezado, alguém que está sujo, imundo, alguém que está no estado mais deplorável. Esse é o estado que o moribundo está na beira do caminho. E o samaritano põe a mão na pústula, põe a mão na ferida, tudo aquilo cheio de mosca, tudo aquilo nojento, aquele homem com sangue espalhado para tudo quanto é canto, o samaritano se dobra do lado dele e começa a limpar ferida por ferida. Se ele só tivesse feito isso, já bastava. Mas diz o texto com um ezinho, então ele fez mais, colocou sobre o seu próprio animal. Pegou o moribundo nos braços, colocou sobre a sua montaria, deixou ele de ser carregado pela montaria e deixou com que a montaria carregasse o homem sem nome, o homem sem rosto, o homem sem RG. Na continuidade do texto diz que ele volta, ele desce para Jericó, leva para uma hospedaria e trata do homem a noite toda. Mães que aqui estão, você já deve ter tratado o seu filho com febre a madrugada inteira. Põe água na virilha, põe água debaixo do braço, põe água na testa, e mede, dá remédio, e volta e acorda o marido e fala, não passa febre. Foi isso que o samaritano fez com esse homem, nojento de feridas, nojento de pústulas, mas sendo tratado com todo amor. A vigília da noite foi feita pelo samaritano. E quando o dia raiou, o samaritano tirou 2 denários, pagou ao hospedeiro. E por que ele fez isso? Ora, porque se o homem acordasse na hospedaria e como ele estava nu, como ele não tinha nada, ele não tivesse dinheiro para pagar a hospedaria, o segundo estado seria pior do que o primeiro, porque ele seria feito escravo até pagar a dívida. Então, o bom samaritano joga 2 moedas, fala, está tudo pago, eu vou terminar os meus negócios, quando eu voltar, eu pago tudo aquilo que ele gastar. Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizo quando voltar. Quando a gente olha para essa história,
a gente se faz sempre a mesma pergunta: quem eu e você somos nessa história? Bom, a gente tem algumas hipóteses aqui. Eu e você podemos ser o intérprete da lei. Não é bem a figura legal da história, mas nós podemos ser. Nós podemos ser aquele que se aproxima de Jesus só para ver se ele tem falha. Nós somos aquele que se aproxima de Jesus só para colocar algum defeito. Aquele que se aproxima de Jesus para questionar. É o teólogo de plantão, é o teólogo da internet. Ele chega perto de Jesus para fazer uma pergunta: o senhor sabe disso que eu descobri? Ser intérprete da lei não é muito legal. Então, tomara Deus que nenhum de nós seja o intérprete da lei. Sobra então o sacerdote. Bom, o sacerdote também não é muito legal. Eu sei que eu dei uma passada de pano nele. Mas o homem da religião, o homem da igreja, o homem que serve o Senhor, o homem que faz os sacrifícios, não é capaz de amar alguém? Ah, não. Esse eu não quero ser. Mas olha como isso é interessante e ao mesmo tempo cruel. É possível estar na igreja e não ser capaz de amar ninguém. É isso aqui. O sacerdote e o levita amam a sua agenda, amam a sua casa, amam sua mulher, mas não amam aqueles que estão caídos na beira do caminho. Então você pode dizer: não, 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 eu também não quero ser o sacerdote nem o levita. Bom, sobra o bom samaritano. E aí você já enche o pulmão, enche o peito e diz: sim, eu sou o bom samaritano. Ainda não. E por que você não pode ser o bom samaritano nesse momento? Ora, meus irmãos, porque ninguém podia fazer o que o bom samaritano fez por aquele homem. A Bíblia vai dizer em Filipenses que Jesus, que é o bom samaritano, e somente Jesus pode ser o bom samaritano, abandonou o seu trono de glória e se fez homem. Foi isso que ele fez. Ele abandonou a sua agenda para viver a minha agenda, para viver a sua agenda, para viver a nossa agenda. E nessa nossa agenda, ele não se fez Senhor, ele se fez servo. Quando ele nos encontrou à beira no caminho, sem eira, nem beira, sem nome, sem sobrenome, Jesus não ficou com nojinho. Não. A gente fedia pecado. A gente cheirava depravação. E o que ele fez? Ele nos tomou nos braços e nos pôs sobre os seus ombros. A gente conhece aquela ilustração das pegadas na areia? É exatamente o que ele fez. Ele colocou a gente no lombo, levou a gente para um lugar seguro, para uma hospedaria, limpou todos os ferimentos com larva, com pus, com sangue, e limpou isso sorrindo. Aplicou óleo, derramou o seu azeite, ficou do nosso lado até que a gente voltasse à vida, até que os nossos olhos se abrissem. E diz o texto que ele pagou a nossa conta. Ele pagou a nossa conta. E disse ainda: se alguma coisa eles deverem, quando eu voltar eu pago tudo. Só o samaritano, só o bom samaritano, Jesus Cristo, podia fazer isso. Eu e você não somos o bom samaritano, por enquanto. Quem eu e você somos? Eu e você somos o moribundo. Eu e você somos o sujeito sem eira nem beira. Eu e você somos o homem sem nome, sem sobrenome, sem cor, sem raça, sem credo. Eu e você somos o homem sofredor caído à beira do caminho. Eu e você somos o sujeito de todas as cores. E aí a gente volta para o início da história. Os discípulos que eram homem na beira do caminho, que eram sem eira nem beira, estão todos orgulhosos porque os demônios se submetem a eles. Jesus disse: vocês são os humildes, vocês são os encontrados, vocês são os alcançados. Quando a gente olha para o texto, eu e você somos o homem desnudo encontrado à beira do caminho.
Mas o texto não termina aí. O texto tem um confronto e um chamado final. Jesus volta para o intérprete da lei, que está lá olhando e pensando consigo. Samaritano, não. Não, não, não. Samaritano, seu herói da história, não. Samaritano, não. Tudo menos um samaritano. O intérprete da lei está se remoendo de raiva. E Jesus pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual é a pergunta do intérprete da lei? Quem é o meu próximo? Jesus inverte o sujeito e diz: quem é o próximo dele? O intérprete da lei odiava tantos samaritanos, que ele não foi capaz de dizer o samaritano. Olha a resposta dele: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Por que eu comecei essa minha aplicação final dizendo que eu e você não podemos ser o samaritano imediatamente? Porque se eu e você formos o samaritano, a gente vai interpretar toda essa história como salvação feita pelas obras. Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Faz boas obras que você vai herdar o reino dos céus. Se você for o samaritano da história, simplesmente e finalmente, você terá pervertido toda a ideia do Evangelho. A salvação do Evangelho é graça mediante a fé e não por obras. Ninguém é salvo por obras. Eu não sou salvo pelas pessoas que eu socorro. Eu sou salvo porque eu fui socorrido na beira do caminho. Eu sou salvo porque alguém me encontrou. Não porque eu encontro gente e vou empilhando essas pessoas. Olhando para o céu e falo: agora são 78, 79, 118. Olha, Senhor, meu galardão está crescendo. Me salva no fim das contas. Salvação não é por obras. Salvação é graça mediante a fé. Só que Jesus vai fazer um desafio. Quando Jesus termina a parábola, ele não faz uma explicação, ele só faz uma pergunta: qual desses três agora é capaz de se aproximar daquele que fede, se aproximar daquele que é sujo, se aproximar daquele que precisa? Qual dos três foi capaz de amar aquele que não era digno de ser amado? Vai então e faz o mesmo. Não para ser salvo, faz o mesmo porque você foi alvo desse amor. Como que eu concluo meu sermão? Eu concluo meu sermão saindo da parábola e voltando para o nosso tempo. E há algo que começa a fazer sentido nessa história, porque o brasileiro é o sujeito nesse planeta que mais conhece esse caminho. Eu e você fomos forjados na estrada difícil. Eu e você fomos forjados na instabilidade. Eu e você fomos forjados, e quem é do século passado, lembra de longas filas na beira nas portas dos açougues, das longas filas nas portas dos supermercados. Nós, como brasileiros, Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Alves, isso é o que nós somos. Nós somos gente comum, com história comum, que por um detalhe radical e revolucionário, fomos encontrados à beira do caminho. E nós que não tínhamos eira nem beira, que éramos o povo ferido, que éramos o povo atravessado por crises, fomos carregados. Graças a Deus ao bom samaritano, porque ele olhou para o Brasil e viu graça no Brasil. E essa graça faz com que brasileiros não fiquem no chão. A gente é o povo que se levanta e a gente é o povo que é levantado. Cristo entra na história daquele homem do mesmo jeito que ele entrou na nossa história. Ele não passou longe, ele não ignorou, ele não terceirizou, ele se aproximou, se compadeceu, ele nos curou, nos carregou, pagou o preço e depois de tudo isso, ele nos devolveu ao caminho. Não como caídos, mas agora como aqueles que são impossíveis de serem parados. E é aqui que a análise sociológica e a análise espiritual se encontram. O brasileiro não é apenas o homem ferido na estrada. Eu e você não somos apenas o homem ferido na estrada.
Eu e você somos o improvável que Deus levanta. Eu e você somos o mestiço, o impuro, o improvável. Eu e você somos o povo das culturas, das cores. O brasileiro casa com o japonês brasileiro casa com o negro casa com loira, a loira casa com o japonês. O Brasil é uma bagunça e essa bagunça é a coisa mais linda. Você entra dentro de uma churrascaria, tem sushi. E se não tiver sushi, a churrascaria não é boa. A gente precisa dessas coisas. Nós somos brasileiros, nós somos a mistura. A gente precisa ter essa mistura. E nós, os mestiços, e nós, o povo das 7 cores, nós somos o povo que se adapta, somos o povo que resiste e somos o povo que ama. A gente não tem nojo de ninguém, porque a gente sabe quem a gente é e de onde a gente veio. A gente abraça o sujo, a gente abraça o ferido, a gente ama o desconhecido. E a gente faz tudo isso porque Deus nos fez com esse propósito. O que eu entendo, meus irmãos? Eu entendo que esses 10 milhões de brasileiros e esses 40 milhões de brasileiros é a resposta de Deus para o último tempo. Por quê? Porque nós somos o povo que é capaz de amar qualquer povo e resistir a qualquer coisa, custe o que custar. Eu termino o meu sermão da seguinte forma. Eu e você fomos salvos sendo quem nós somos. Silva, Souza, Pereira, Alves. Somos brasileiros. Somos o povo das 7 cores. Somos mestiços, misturados. Não tem um aqui que é branco puramente. Não tem um aqui que é totalmente preto. Não tem. Nosso país é impossível ser branco e é impossível ser preto. Nós somos os únicos capazes de imitar o bom samaritano do jeito que o bom samaritano é. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai para o campo missionário, a gente percebe que americano continua sendo americano. A gente percebe que francês continua sendo francês. A gente percebe que alemão continua sendo alemão. E brasileiro? Brasileiro? Brasileiro vira francês, vira árabe. Brasileiro vira marroquino. Brasileiro vira africano de todos os países da África. Mas que para isso funcione, meus irmãos, Josés, Joãos, Marias, meus irmãos brasileiros, não passe de longe daquilo que Deus te chamou. Não terceirize, não ignore. O mundo está cheio de gente caída. E Deus tem levantado uma multidão de brasileiros, uma multidão, para carregar esse povo caído nos 4 cantos do mundo. E eu quero declarar uma coisa com muita convicção, e não é por causa da Copa do Mundo. Com o brasileiro não há quem possa. E essa é a grande verdade. Nós somos o povo da última hora. Nós somos o povo do último chamado. Nós somos o povo desse último momento da história da humanidade. Eu nunca soube para que fui chamado. E de uma hora para outra, acendeu um amor. E eu percebi que fui chamado para as Américas. Eu fui chamado para a América Portuguesa. Eu fui chamado para a América Francesa. Nós temos 4 Américas, nós temos a América de fala francesa, a América de fala portuguesa, a América de fala inglesa, a América de fala espanhola. E eu percebi, sem me dar conta, que o meu país é da Terra do Fogo, no sul do nosso continente, até os confins do Alasca e no Canadá. O continente americano é chamado do continente das 7 cores. Porque tem gente de todo tipo. E tem gente linda, como só tem no Brasil. Eu não faço a menor ideia para qual país Deus vai te chamar. Eu não faço a menor ideia para qual país Deus te chamou. Eu só sei de uma coisa. Você que foi salvo pelo bom samaritano não tem o direito de ficar parado. Isso não é para elas. Isso não é para mim. Isso é para cada um de vocês. Isso é para o Silva, é para o Santos, é para o Oliveira, é para o Souza, é para o Pereira, é para o Alves, é para gente comum,
é para gente improvável, é para gente mestiça, é para gente como a gente, porque Deus decidiu usar um povo mestiço, um povo marcado pela dor, um povo que conhece a estrada para levar o evangelho para os quatro cantos desse mundo. E eu tenho absoluta certeza que o nosso avivamento não vai acontecer aqui, porque o nosso avivamento vai acontecer em cada lugar desse planeta que tiver um brasileiro evangelizando alguém. Eu não podia terminar esse momento, já estourando 3 minutos, sem dizer a você, para o bem da sua alma, aceite o chamado de missionário de Deus sobre a sua vida. Envolva-se definitivamente no que Deus está fazendo no mundo e junte-se a esses 10 milhões de brasileiros espalhados pelo mundo. E junte-se a esses 40 mil missionários transculturais. E junte-se a eles. Porque no final das contas, o brasileiro não há quem possa. Feche seus olhos, vamos orar. E a gente termina esse sermão. Senhor, a gente foi encontrado à beira do caminho, sem eira nem beira, né? A gente não tinha nada. Não havia em nós nada que pudesse agradar o Senhor. Nada, 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 nada de nada. Mas o Senhor nos chamou, limpou os nossos ferimentos, pagou a nossa conta e nos convidou para agora seguirmos o bom samaritano e entrarmos nas vielas, nas ruelas, nas esquinas escuras desse mundo para buscar homens e mulheres caídos. E só um povo mestiço como o nosso pode abraçar o branco, pode abraçar o negro, pode abraçar o amarelo, pode abraçar o mulato, pode abraçar o caboclo. Só nós temos essa capacidade. Ninguém no mundo tem. Isso que tanto nos envergonhou durante anos. Esse espírito caramelo, esse jeito meio vira-lata, é exatamente o que nos faz a última força missionária dessa geração. Somos nós, Senhor. Somos nós. O brasileiro é destemido. O brasileiro é corajoso. O brasileiro não tem nojo das feridas. O brasileiro não tem medo do escuro. O brasileiro suporta tudo e todos. E o Senhor nos fez assim. A gente não desiste nunca. Não tem nada que pare um brasileiro. E o Senhor nos fez assim. E o Senhor nos fez assim para quê? Para sermos a maior nação do mundo? Claro que não. Não passa pela nossa cabeça essa idiotice. O Senhor nos fez assim para ser a maior força missionária do mundo. E eu creio nisso, como eu creio que amanhã o sol vai nascer. Eu creio nisso do fundo da minha alma. Eu creio que meu sangue latino, que minha pele mestiça, que meu jeito de pensar circular, que a minha brasilidade que dá jeito para tudo, que dá nó em pingo d'água, é o instrumento de Deus para salvar os árabes, nossos irmãos, para salvar os africanos, para salvar os amarelos, para salvar os europeus. O Senhor está me levando para o Paraguai. O Senhor está me levando para a Argentina. O Senhor está me levando para o Uruguai. 6% daquele povo é evangélico, mas é o meu povo. É o meu povo latino-americano. Somos irmãos. E eles precisam ver o bom samaritano. Eles precisam do abraço do bom samaritano. E o brasileiro talvez seja a encarnação viva do mestiço que para o que está fazendo para ajudar o desconhecido. A gente é assim. É o povo que para na estrada para empurrar carro de gente que a gente não conhece. É o povo que atravessa o Atlântico para orar por alguém que a gente não conhece. É o povo que ama
sem ter motivo para amar. É o povo que sorri quando todo o resto do mundo tem vontade de chorar. Somos caramelos, sim. E essa é a nossa melhor característica. Somos brasileiros, feitos pelo Senhor. A maior força missionária do último tempo. E obrigado, Senhor, pelos 10 milhões de brasileiros espalhados pelo mundo. Obrigado, Senhor, pelos 40 mil missionários espalhados pelo mundo. E eu te peço, em nome de Jesus, que a gente saia dessa conferência com a certeza de que ou nós estamos em missão, ou nós somos campo missionário. Levanta, irmãos e irmãs, e envia-os ainda esse ano, porque o tempo urge. As lágrimas e os clamores chegaram até os seus ouvidos. Eis-os aqui, brasileiros, mestiços, impuros, sem sobrenome, eis-nos aqui. Envia-nos às nações e nós nos tornaremos um com eles. Nós vestiremos as roupas deles e seremos um com eles. Nós falaremos a língua deles e esqueceremos a nossa, como nós vimos a nossa irmã aqui pela manhã. Não fala mais a língua nossa, tem dificuldade com as palavras, mas fala a língua deles. É isso, somos nós somos assim. Aprendemos a comer com a mão e rimos disso, felizes da vida. Vestimos roupa larga, roupa colorida e nos sentimos totalmente em casa. Escondemos o cabelo da mesma forma que o expomos. E para nós isso está tudo bem. Somos brasileiros. Somos assim. Levanta, Senhor, nesta igreja, missionários para a última hora. É a chamada da meia-noite, Senhor. É a nossa trombeta, é o nosso trem, é o nosso embarque. Chegou a nossa vez. Seremos a maior força missionária do mundo. Seremos o instrumento do maior avivamento da história. E seremos isso porque o Senhor nos chamou para ser os moribundos alcançados, que imitam um mestiço samaritano, como povo nenhum é capaz de imitar. Muito obrigado por esse tempo precioso juntos. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado. Desperta no Senhor e nos faz ter orgulho da nossa cor, da nossa raça, do nosso povo, do nosso país. Nós não temos só música, nós temos o Evangelho na nossa alma, impregnado no nosso ser, e a gente fala, sorrindo, que Jesus quer salvar. Nos leva para o campo, eu e minha família, leva outras famílias que aqui estão, e que no ano que vem, a gente se veja só por vídeo, porque estamos no campo missionário, e não podemos deixar o povo que o Senhor nos fez amar. Muito obrigado. Muito obrigado a essa igreja, meus irmãos. Deus abençoe vocês.